A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos e irmãs, seguidores, os inscritos e os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, para que, quando Jesus vier, Ele encontre nós em santidade, para que os anjos possam levar nós com Ele até Jesus. E esse é o desejo de Jesus. Esse é o propósito de Jesus, por qual Ele foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E foi para isso que Deus enviou seu Filho com essa missão: salvar o mundo, não condenar. Mas, infelizmente, por causa da maldade, da inveja, da arrogância, da soberba, da ganância, e o que, por causa de Satanás, aliás, por causa de Lúcifer, que se rebelou contra Deus, Deus criou o inferno para ele e para todos aqueles que adorarem a ele e fazer a vontade dele contra a vontade do Pai. E hoje, irmãos, eu quero trazer uma mensagem para vocês de amor, que está escrito no livro de João, no capítulo 5. Porque, irmãos e irmãs, eu não tenho, olha, dói na minha alma de eu ver pessoas falam de Deus, falam que Ele existe, mas estão vivendo no vício, se autodestruindo, porque não conhecem a verdade, sabem que Deus existe, sabem que Jesus existe, sabem que o céu existe e que o inferno existe, e ninguém quer ir para o inferno, mas estão fazendo a vontade da carne. E o que eu tenho para falar para vocês, meus amados irmãos, é: estudem a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus. Não percam mais tempo, irmãos. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa ali, observando as coisas que estão acontecendo. O cara me mostrando ali as riquezas de R.R. Soares, de Ciro Malafaia, Valdemiro Santiago, lá do Aigir Macedo. E eu faço um teste com vocês, irmãos. Vocês todo mês estão levando dinheiro para esses canalhas, para esses caras, para esses profanos, que estão profanando o altar que era para ser consagrado a Jesus. Estão profanando com riqueza, com vaidade, com engano, com mentira. São profanos esses caras. Enganadores, mentirosos. Vocês que estão levando teu dízimo, tua oferta todo mês para ele lá, vai lá amanhã e pede R$50 para ele, para pagar tua conta de luz. Vê se você vai ganhar algum centavo lá. Mas pedir o teu salário, eles pedem. Porque você é trouxa, você é fraco, desprovido de conhecimento, vive na conversa desse charlatão mentiroso, e vocês estão sendo enganados. Entenderam? Vão lá e peçam R$50 para ele, se pagar uma conta, fazer uma compra. Comprar um quilinho de sal, que é o que dá para você comprar hoje, um quilinho de açúcar, e umas coxinhas de frango, para ser que dê com R$50. Mas eles têm bilhões e bilhões guardados. De jatinho, para viajar, para passear, iate para passear, para se divertir, carrão de luxo, mansões, tudo com o dinheiro dos trouxas. São trouxas. Vive enganado, com promessas falsas, mentirosas. Deus não dá nada para ninguém, irmão.
Ele te deu saúde para você trabalhar, sabedoria, entendimento, e te deu o mundo para você dominar ele. E ele fica falando de chave de carro, dá teu salário que você vai multiplicar teu salário. Mentirosos, enganadores, falsos. E você acredita. Tem que sofrer mesmo. Tem que se arrebentar, tem que dar o dinheirinho de você para lá e ficar comendo ovo e roendo osso enquanto eles comem picanha. Entenderam? Enquanto eles ficam viajando pro mundo inteiro com o dinheiro dos trouxas, você fica trancado na casa no meio do ano, entra ano e sai ano, fica trancado dentro de quatro paredes, tem dinheiro para viajar. Continue dando teu salário para eles. E não estude a palavra. Não estude o evangelho. Não se entrega a Jesus. Fica acreditando neles e não em Jesus, e não em Deus. Sai do meio desse povo, desse cara, se afasta desses. Irmãos e irmãs, eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de condenar esse povo, porque a própria palavra já condenou. É só você ler o livro de Timóteo aqui, ó, o que Paulo falou para aquele povo lá, para Timóteo tomar cuidado, para que esse povo dele, lá da igreja, não caia nessa tentação. Olha aqui, ontem eu estava pregando, hoje eu vou aumentar de novo um pouco aqui, depois eu vou lá para João. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, vou repetir de novo, para vocês aprenderem a memorizar, porque eu acho que já esqueceram. Mas eu não esqueci o que eu passei para vocês ontem. E hoje eu vou repetir de novo, para vocês verem que o que eu estou falando não é mentira. Não é da minha vontade, não é por causa que eu estou isso quanto aquilo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos não é falta das coisas, é traição, falsidade, mentira, engano, preguiça, falsas promessas. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Vai lá e pede dinheiro para os teus pastores para ver se eles te dão. Você não está amando a si próprio. Porque haverá homens amantes de si mesmos. E eles não são amantes deles mesmos? Mente que se você der teu salário para eles, você vai receber o dobro. O dobro de prejuízo. Porque vai ficar faltando por mês para você. E ele mais dinheiro no bolso deles. Seus trouxa, sai, acorda. Sai desses povos. Vai lá e pede uma casa para você morar, o aluguel da tua casa, para você ver se ele consegue te dar. Pede uma cesta básica. Ele não vai te dar porque está aí amante de si mesmo. Avarento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Você é bonzinho? Então, continue amando ele, dando teu dinheiro para ele. Mas ele não tem amor por você. Entenderam? É sem amor para com os bons. Traidores,
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus. Têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Depois, desperte, afasta-se deles. É eu que estou falando isso, é eu que estou alertando, você está saindo de mim? Não é, está escrito aqui. Olha o que está acontecendo mais aqui ainda. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Agora, esses já são esses pastores pobres, porque eles já não querem nem chegar perto de você. Agora, esses que estão visitando as casas das desocupadas, das mulherinhas nécias, esses já estão usando outro meio, já estão lá embaixo, acabando as últimas moedinhas que vocês têm. Entendeu? É isso, irmãos. Vai ele, vai você, estuda para o inferno se você não se converter e não começar a reprovar o que ele está fazendo. Porque vocês são cúmplices. É igual os traficantes. Os traficantes são ricos, trilionários, porque tem os caras que vão comprar o material dele, o produto dele. Aí vive igual rato nas sarjetas, enquanto ele lá voando de jatinho, helicóptero, piscina térmica, mansões, né? Porque não são trouxas, eles não usam droga, eles só vendem. E trouxa é que vai comprar. O cara do bar também. Tá lá cheio de tudo que é porcaria de veneno lá pros trouxas, pros atrasados, pros que não dão valor, não amam a si próprio, nem a família. Aí vão lá ficam lá se nobando com chave, cerveja em cima da mesa, com uísque, se autodestruindo lá, achando que estão os tal. Nós temendo os trouxa. Se suicidando, se autodestruindo. Jesus veio para salvar, para levar povo, mas não leva esses. Esses vão direto para o inferno, vão encher a cara de cachaça, de cerveja aqui, não estudam a palavra, não adoram a Deus, não oram, não ajudam as pessoas. O inferno é para esses. Agora veja aqui, irmãos, o que Jesus está falando. No livro de João, no capítulo 5, a partir do verso 19 em diante. Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se ou não ver fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que ele quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Pai deu ao Filho todo o juízo. Aí ficam lá. Salmo, salmo, salmo. Só da boca para fora. Não tem sentimento, não tem noção nenhuma de quem são e de quem é Jesus. Aí vivem aí, na hipocrisia,
achando que somos tal, mas não são nada. Para que todo homem honre o filho como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora você confia nesse charlatão mentiroso, enganador, vocês estão se condenando sozinho com ele. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus não é crer no charlatão do R.R. Soares, do Silas Malafaia, de Edir Macedo, na lágrima de crocodilo de Valdemiro Santiago, e na falsidade do R.R. Soares. Desperta, irmãos, acorda para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ficam atrás de Jeremias, de Isaías, de Zacarias, de fulano de cá, de cá, de... Santo Deus, tem misericórdia. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque o Filho do Homem não veio, não vos maravilhe. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem serão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Não vão perecer, não, irmãos. Vocês não vão continuar aí na covinha tranquilo, não. Vocês vão sair dali, vão para o inferno se morrer no pecado. Está escrito aqui. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu julgo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Amém, irmãos? Veja que ele está pronto, está se oferecendo, está se garantindo quem ele é, o que ele está prometendo, ele vai cumprir, porque ele veio do Pai. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que vos salveis. No 39, examinais as Escrituras,
porque vos cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o meu Deus, ou não tem em vós o amor de Deus. Então, vocês vejam, irmãos, ele está avisando, está orientando, ele está se colocando à disposição de todo mundo, que ele está aqui para julgar o mundo. E vai ser julgado, porque a justiça do Senhor vai prevalecer e vai condenar os injustos, os maus. Como está escrito aqui, ó, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceiteis, ou não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra de que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos esperais. Estão esperando Moisés? Você está pregando Moisés? E Paulo foi muito bem claro com isso na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 3. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, na lição da antiga aliança. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. Quem está pregando Moisés, a lei, os profetas, ainda não se converteu, ainda é convencido. Falo isso sempre. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Só falam da boca para fora, mas não tem conhecimento nenhum, irmão. É triste, irmãos, você começar a ver as coisas. Dói na alma da gente ver. Pesquisa, irmão, no YouTube, vê as igrejas de hoje, vê o que está acontecendo no mundo evangélico. Dá vergonha de dizer que é crente. Mas você não pode se envergonhar de Jesus. Continuar honrando o nome dele no meio da incredulidade, no meio da perversidade desse povo perverso. Continue ainda, se você é verdadeiramente cristão. Agora, se você está atrás de revelações de homens, você é ignorante. Você é ignorante. Está ignorando o principal, que é Jesus, que é Deus, o Criador, o Salvador. Está amando e crendo na criatura e não no Criador. E o que eu mais tenho que trabalhar com vocês, irmãos, é isso, é combater o pecado. Sair do meio desse povo perverso, a incredulidade, porque a palavra santo, pessoa santa, é separada das coisas do mundo. Ele vive em santidade, na santificação. Ele vive fazendo bem, ajudando as pessoas. Ele não convive com o povo ímpio, não faz coisa errada, não engana, não mente, não maltrata, ajuda. Esses são os que guardam os mandamentos de Deus.
Como o próprio Jesus disse lá em João 14, 21, aquele que ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Porque mais orientação, aviso, confirmação do que essa? E ainda ficam lá. Salmo, meu Deus, nas asas do onipotente, só da boca para fora, não tem sentimento, não tem conhecimento, igual papagaio, que não tem raciocínio, aprende a falar porque ouve falar. Mas ele não sabe o que ele está falando. Ele sabe que está falando, mas não sabe o que ele está falando. E assim também esse povo de hoje, que vive atrás de revelações de homens, ignorando, rejeitando que a própria palavra do Senhor Jesus é revelação total, vida. Mas também é condenação, porque quando você faz as coisas erradas contra a verdade, você está se condenando, não é Deus que está condenando, é você que está se condenando sozinho, porque você não está no caminho certo, você não está andando nos trilhos. E trem que sai fora dos trilhos é destruído, se autodestrói, cai, se arrebenta tudo. Tem uma coisinha que o povo fala por aí, que a única mulher que andou na linha, o trem matou. Mas isso, irmãos, é para os ímpios, é para tirar a mulher da sinceridade, da fidelidade dela e cair no mundo. São palavras destrutivas, que destrói. O diabo fala, se você andar na linha, o trem vai te pegar, sai daí, vem aqui comigo. Vai usar shortzinho, tá? Vai andar peladinha por aí, se mostrando. Porque o Deus, o Criador, lá não gosta que você ande desse jeito. Mas faça isso, porque tem roupa que eu fiz para vocês aí. É para você andar desse jeito aí. Mostrando a fundo da calcinha para todo mundo ver. Isso é coisa do diabo, é obra do diabo, irmãos e irmãs. Esses cortes de cabelo que tira toda a beleza do homem, isso é coisa do sodomita. Se você aliás, você é, queira ou não queira, você é a imagem e semelhança de Deus. Mas você está denegrindo a imagem dele. Do jeito que você anda, do jeito que você se veste, do jeito que você se arruma, por onde você anda, o que você está fazendo, está denegrindo a imagem de Deus, fazendo a vontade do diabo. Confronte os pecados, se santifiquem, saiam do meio desse povo, estudem a palavra e aprendam. Abre os olhos espirituais para você ver como que o mundo é. Porque se você está cego espiritual, você vê com o olho da carne, e tudo que a carne te oferece é engano, é mentira, é falsidade, é vaidade. Mas os olhos espirituais vê você diferente, vê o mundo diferente. Ele te mostra as coisas erradas. Mas para você estar com os olhos abertos espiritualmente, é só para quem está em santidade.
está removendo os pecados, se purificando deles, aí os olhos espirituais se abrem e você começa a ver as coisas diferentes. Estão entendendo, irmãos? Quer dar dinheiro para os trouxas, continuar dando? Dá. Dinheiro é teu, faz o que você quiser. Mas não esqueça uma coisa, que você está motivando ele a se corromper cada vez mais. Porque você está aprovando as coisas erradas que ele está fazendo. Vocês estão crendo naquelas mentiras, aquelas falsidades, aquelas promessas enganosas que ele está fazendo. Colocando o nome de Deus, mercadejando a palavra do Senhor Jesus. Mercadejando a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é negócio, irmão, não é venda, é salvação, é vida eterna. Para aqueles que buscam, que honram. E agora eu deixo essa pergunta para vocês. Como que você está? A quem você está crendo? Fica com você essa mensagem. Essa pergunta. Se um dia você conseguir responder para você mesmo que você está em santificação, amém. Mas enquanto você estiver com os olhos carnais olhando para o mundo, você só vai ver o que o mundo tem para te oferecer. Mas o que Deus, Jesus, está te oferecendo, os teus olhos estão cegos para o vida espiritual, teus ouvidos estão surdos para ouvir a voz do Senhor. Entenderam? Então fica com vocês essa mensagem. E amanhã estarei com outro. Confronte os pecados. Se santifique. Hoje, um dia a menos para viver, para que o dia do juízo chegue. Todo dia eu vou falar isso aqui, irmãos. Hoje está terminando mais um dia. Já se foi. E agora você não vai poder fazer mais nada. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus dê sabedoria, força, ânimo para remover os pecados e se santificar. E é só você que pode fazer isso quando você olhar para cima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe cada um de vocês.